Quando uma pessoa começa a passar pelo despertar espiritual, algo muito profundo começa a acontecer. A forma de perceber a vida muda completamente. Aquilo que antes parecia normal começa a parecer estranho, e as perguntas sobre a existência começam a surgir. E muitas pessoas elas começam a sentir que a consciência está realmente se expandindo. Mas o que poucas pessoas explicam é que esse processo está relacionado com algo muito, muito, muito importante, que são as dimensões da consciência. Você que está aí, você já ouviu falar em 3D, que significa a terceira dimensão, ou quarta dimensão, a 4D, ou a quinta dimensão, né? 5D, muito falada, 5D. E esses termos eles parecem muito quando falamos de espiritualidade e despertar espiritual. Mas e aí, afinal? O que realmente significa viver em uma dimensão de consciência. Hoje, aqui na Jornada Estelar, nós vamos abrir o portal 5 da expansão da consciência e compreender como a consciência evolui da primeira dimensão até a quinta dimensão. Então, hoje nós vamos falar sobre isso para você entender um pouquinho melhor sobre as dimensões, tá? Então, fica por aqui nesse vídeo que hoje você vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza. Então, para você que está chegando aí, né? Muito boa noite. Se você ainda não me conhece, eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa, e aqui na Jornada Estelar, nós estamos percorrendo aí uma jornada de expansão da consciência. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre despertar espiritual, nós falamos sobre sensibilidade energética, falamos ontem sobre a noite escura da alma. Nós falamos também sobre quando a vida parece que ela vai perdendo ali o sentido, sabe? Então, nós também falamos um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos um pouco mais além, tá? Então, o negócio está ficando bom aqui. A gente vai dando passinhos aí um pouquinho mais para frente. E eu espero que você esteja, né, aqui acompanhando e te convido para que você também aproveite bastante o canal, né, que a gente tem bastante conteúdo, tem muitos vídeos interessantes, tá? Então já se inscreveu? Não esquece, já ativa aqui o sininho, porque assim você recebe as notificações, né? E não esquece de deixar o seu like, tá? Aqui no vídeo, tá bom? Então, hoje nós vamos compreender é, muitas coisas, tá? Coisas importantes, como a consciência ela vai evoluindo através das dimensões. Então, é muito importante a gente se aprofundar, a gente estudar, né? Não ficar ali paradinha, sabe, no mesmo lugar. Então, quando a gente faz um curso, quando a gente tem contato com outras culturas, quando a gente começa a ver a vida, a perceber a vida de ângulos diferentes, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, quando a gente faz uma viagem, sabe? Quando a gente compra um livro e ali, ó, mergulha na leitura, a gente vai aprendendo coisas diferentes, né? Então, se você que gosta desses assuntos, eu te convido para você curtir aqui o canal, navegar pelo canal, tá? Aqui na descrição eu também vou deixar aqui o link do meu Instagram para você também me acompanhar por lá. E se você que está aí estiver passando por um momento que você não está se encontrando, você está percebendo ali que está tendo ali alguma coisa meio de um desalinhamento, parece que não sabe, não tá legal. Pode ser um desalinhamento emocional, pode ser algo energético. Eu também vou deixar aqui abaixo o link do meu WhatsApp, tá? Se caso você queira mais informações
sobre as técnicas que eu trabalho, né? Os meus atendimentos, tá certo? Então, tá aqui na descrição, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre as dimensões, né, da consciência. Então, quando nós falamos sobre isso, sobre as dimensões da consciência, nós não estamos falando de lugar, tá? Lugar físico, tá? Então, isso tem que deixar muito claro, porque nós não estamos falando de lugar. Nós estamos falando de níveis de percepção de realidade. Ou seja, não é aonde você está aqui agora, por exemplo. É como você está percebendo a vida, tá? Então, a consciência da humanidade, ela está em constante evolução. E nós podemos compreender essa evolução em diferentes níveis. Deu para pegar aí? Tá? Então, nós vamos começar agora falando da consciência da primeira dimensão, ou conhecida como 1D, tá? Consciência da matéria. Então, aqui, o que que a gente vai encontrar? Os elementos mais básicos da vida, que são os minerais, são as pedras, são os cristais, tá? Eles possuem uma forma de consciência? Sim ou não? O que que você acha? Sim, mas é uma consciência de estrutura e existência, tá? Então, eles sustentam a base da vida na Terra, tá certo? Quando a gente fala Terra, planeta Terra, tá? Por isso, os cristais eles são muito utilizados em práticas espirituais. Não é por acaso, tá? Então, aqui tem vida, sim. Tem consciência, sim. Então, eles carregam uma memória energética, tá? Do próprio planeta Terra. Então, aqui tem muitas informações, tá certo? Então, ele faz parte aqui, por exemplo, da consciência da matéria, que é a primeira dimensão, 1D. Agora, a gente vai falar sobre a segunda dimensão, que é a 2D. Nós estamos falando de uma consciência instintiva. Então, assim, na segunda dimensão da consciência, aparece a vida biológica. Então, nós estamos agora falando de plantas, dos animais, tá? Então, as plantas, elas já possuem uma capacidade de adaptação ao ambiente, né? Por quê? Elas vão respondendo à luz, ao solo, à água. Então, assim, por exemplo, a gente compra lá uma plantinha, né? De repente, uma arruda. A arruda, ela não pode ficar ali muitas horas no sol. A arruda ela é muito delicada. Ela também não pode ficar muito ali na visão, na vista de visitas. Então, quando chega alguém ali na sua casa, ela não pode ficar num lugar que ela vai ser vista ali pelas visitas, tá? Isso aí eu aprendi há um tempinho atrás aí, não faz muito tempo. Então, ela é uma planta que ela precisa ficar num lugar discreto, tá? Por quê? Porque ela é sensível, né? Chegou ali uma visita super invejosa, cheia de cargas super densas, a ruda vai, ó, ela murcha. Ela é muito sensível, tá? Então, a planta ela vai respondendo. Tem aquela que precisa ficar no sol, que ela aguenta. Tem aquela que nem o girassol, ele precisa ficar no sol, né? De repente tem, por exemplo, eu lembro que tem o pé de jabuticaba. Ele precisa de muita água, muita água, né? Então, assim, tem algumas determinadas plantas, algumas árvores,
que elas precisam de determinadas situações, então elas vão respondendo ao ambiente, tá? E aí o que acontece? Já os animais, eles possuem algo ainda mais complexo, tá? Eles possuem o instinto. Então, eles sentem emoções básicas, né? Então, essa história aí de que as pessoas acabam, né? Fazendo ali coisas que não deveriam fazer, enfim, poxa, o animal ele sente, né? Ele tem vida, ele sente. Então é muito assim desumano você acabar ali deixando o bichinho, sabe, sem água, exposto no sol durante ali muitas horas. Tem muita gente que mora em apartamento, deixa o bichinho trancado para fora ali da varanda, passando frio, passando fome, passando, sabe, um calor. Tem pessoas que vão caminhar, de repente, com um bichinho na rua, no sol do meio-dia, sabe? A patinha deles fica tudo queimada. Entende? A pessoa não sabe, parece que não pensa, não se toca, né? Me dói tanto o coração quando eu vejo isso. Então, assim, sabe, tem que respeitar, né? Tem que ali, porque eles têm, sim, lógico, as emoções eles sentem, né? É vida. E aí o que acontece? Ainda falando sobre os animais, eles vivem guiados, né? Principalmente pela natureza deles, que é algo, né, mais tá difícil hoje, hein? Instintiva, tá? Eu tô tropeçando aí nessa, nessa palavra hoje. E aí, isso é que nós acabamos de falar, é em relação à consciência da segunda dimensão, consciência instintiva, tá bom? E aí, agora a gente vai falar da consciência da terceira dimensão, 3D, consciência do ego humano. Então, olha só. A terceira dimensão é a dimensão onde a maior parte da humanidade ela vive hoje, tá? Então, aqui aparece o ego humano. Então, nós estamos vivendo num planeta Terra, que é um planeta de terceira dimensão, tá certo? Então, aqui existe aquela coisa do ego humano, né? A identidade individual, a separação, a competição. Então, aqui, por exemplo, surgem pensamentos o tempo todo, né? Eu preciso vencer. Eu preciso ter mais, muito mais. Eu preciso provar o meu valor. Então, na consciência de terceira dimensão, a vida ela é muito guiada por sobrevivência, pela questão do status, onde muitas pessoas estão aprisionadas ainda. O status ele é um aprisionamento, porque a pessoa ela vive para isso, né? Ela tem que ter o melhor carro, ela tem que ter o melhor celular, ela tem que ter a melhor marca de bolsa, a melhor roupa no sentido de grife, enfim. Tem pessoas que estão muito aprisionadas a isso. E fica naquela questão do controle, manipulação, controle, a comparação. Tudo isso são aprisionamentos dos humanos. Quem criou isso, né? O homem, entende? Então, assim, para outras pessoas que já não estão vibrando ali na terceira dimensão, por exemplo, carro é carro, vai te levar para algum lugar. A pessoa não fica ali, sabe, esquentando a cabeça com a marca do carro. Essa questão do status, de querer provar para o outro, olha, eu tenho mais, eu posso muito mais. Entende? Ou então, a pessoa, de repente, né, poderia estar ali ajudando outras pessoas, poderia estar ali concentrando a energia do dinheiro em outros lugares. E ela, não, ela só tá ali querendo mais e mais e comprando mais coisas. Então, assim, existe muito isso aqui na 3D, tá? Isso faz parte do processo da evolução da consciência.
Agora vamos falar um pouquinho da quarta dimensão, 4D, que já começa aí o despertar espiritual. As pessoas estão ali, né, começando já ali, ó, a acordar, a despertar. Então, a quarta dimensão, ela fala sobre isso. É sobre esse portal que desperta. Aqui começam os questionamentos profundos da vida, tá? A pessoa ela começa a perceber que algo dentro dela já começou a mudar. Então ela começa a fazer perguntas. Qual que é o sentido da vida? Quem realmente eu sou? Existe algo além da matéria? E é nessa fase que muitas pessoas começam a passar pela noite escura da alma, que nós falamos ontem sobre isso. Então, para você que está aí chegando, talvez pela primeira vez, eu vou te convidar para assistir esse vídeo, tá? O vídeo anterior. Eu posso deixar aqui na descrição, tá? Para ficar mais fácil. E aí, o que que acontece? Acontece todo esse processo porque a consciência, ela começa a perceber que a vida, ela é baseada, é, ela começa a perceber que a vida baseada apenas no ego já não está fazendo mais sentido, entende? E aí, a quarta dimensão, ela é uma dimensão de transição. É o momento em que a consciência ela já começa, sabe, a despertar. Agora a gente vai falar sobre a quinta dimensão, a 5D, que já é a consciência do coração. Então, vamos ver quem é que já se identifica, que já está. A pessoa está aqui na terceira dimensão, vivendo aqui nesse planeta de terceira dimensão, mas ela já está com a consciência da quinta dimensão, ela já está ali vibrando mais alto, porque ela já despertou, ela já passou por este processo do despertar e ela já tem muita consciência ali. Então vamos ver, ó. Na quinta dimensão da consciência, é algo muito bonito que já começa ali, tá? Que já inicia. Então a pessoa ela começa a perceber que todos estamos conectados. Então todos nós estamos interligados de alguma forma, tá? Ela já captou isso, ela já entendeu. E aí ela deixa de viver apenas para si mesma, tá? Então é o tipo de pessoa que ó, já acordou. É o tipo de pessoa que ela já começa a pensar no coletivo. Ela não fica colocando ali interesses pessoais na frente. Ela não é o tipo de pessoa que está vivendo ali no ego. Ela já passou dessa fase. Então, ela já tem essa percepção do quanto que é importante olhar para o todo, se colocar no lugar do outro. É o tipo de pessoa que já entendeu que o sol brilha para todos, que existe lugar para todo mundo, que não precisa ficar ali passando rasteira, que não precisa ficar puxando o tapete do outro, não precisa ficar prejudicando, sabe? As pessoas que estão ali, né, prejudicando uma a outra, que fazem feitiço, que fazem magia, né, é uma coisa muito arcaica, sabe? Então, quem já está na 5D já não combina mais com isso, sabe? Já não tem mais nada a ver, já entendeu que isso daí é atraso de vida, entende? Então, como eu posso contribuir para o mundo? Olha só que lindo isso, que profundo. Como que eu posso ajudar outras pessoas? Como que eu posso servir à humanidade? Na consciência 5D, o ego perde a força. A visão é tanto para o outro, a visão é tanto para o coletivo, que não tem mais espaço para o ego. É uma vibração que não existe mais máscaras, entende? A vida ali na 5D
ela começa a ser guiada pela cooperação, pela compaixão, pela consciência, pelo amor. E aí nós já tivemos grandes mestres que já passaram aqui pela Terra, que já mostraram para gente ali, né? Foram exemplos maravilhosos. A gente tem aí Chico Xavier. Então, o Chico já passou ali pela 5D, ó, faz tempo, né? Nós temos ali Buda, a gente tem Gandhi, nós temos Jesus, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos vários, né? Várias pessoas que já estiveram aqui. E essas pessoas, elas vieram, né? No mundo aqui físico, mas com uma consciência profundamente conectada com o amor e conectada com o serviço, né? O servir, tá? Então, quando a consciência ela começa a acessar esses níveis mais elevados, muitas pessoas começam a sentir algo muito curioso, uma sensação de não pertencimento. Por exemplo, a pessoa que já está ali vibrando, sabe, no amor, na compaixão, quando ela vê alguém judiando de algum bichinho, você fala, olha, eu parece que eu não sou daqui mesmo, sabe? Eu não estou mais me identificando. Como que pode? Estamos já em 2026 e a gente vê algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vê também questão de preconceitos, né? Poxa, estamos em 2026 e ainda tem gente que tem preconceito com a cor, com a raça, entende? E assim não vai muito longe. Se agora, neste instante, caísse ali, aparecesse na sua frente um ser que ele é baixinho, ele tem olhos grandes, ele é da cor azul, ou ele é grande, a cor azul, azulado, olhos grandes. O que você ia fazer? Você ia desmaiar, você ia gritar, você ia sair correndo, você ia sair batendo, o que você ia fazer? Ia chamar a polícia? Percebe o quanto que ainda precisa trabalhar com certos valores, com várias coisas, com crenças, né? Então, assim, se viesse realmente, né, algo de outro planeta, será que estaríamos preparados para isso? E aí, te faço essa pergunta. Você, qual que seria a sua reação, né? Se ficasse ali de frente a frente ali com, com algum ser, né, de outro lugar. E aí? Então, para pensar. É bom, estou trazendo isso aí para realmente parar para pensar. Então, assim, acontece isso, né? Quando a gente começa a se questionar e aí você olha para algumas coisas que ainda acontecem nos dias de hoje, você fala, não é possível, sabe? Não é possível. E aquela vontade que dá de falar, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Ou então passa aí por aí alguma nave, alguma coisa e me leva embora, né? Porque às vezes cansa, viu? Às vezes cansa. Então, olha só, como sempre tivesse. A gente está falando de falta de pertencimento, né? E também tem uma sensação que dá quando você começa a sentir algo, sabe? É diferente, que é como se você existisse, é como se você sentisse que existisse algo muito maior. Então, você começa a expandir a consciência, você já começa a lhe vibrar no amor, você já começa a vibrar na compaixão, na cooperação. E aí parece que o coração ele vai abrindo, sabe? Ele vai crescendo. E você sente que realmente parece que existe algo muito além, muito maior. Essa é uma sensação que dá. Então, assim, algumas tradições espirituais, elas costumam a chamar essas pessoas que já estão ali, sabe? Num nível, né, de consciência mais elevado, de sementes estelares, tá?
E é, essas tradições, né, espirituais, elas costumam já até falar de civilizações que já vivem em níveis mais elevados de consciência. Então, depois da 5D, não para por aí. Existem mais níveis elevados, né? E, por exemplo, os pleiadianos, nós vamos falar bastante sobre eles aqui ainda, bastante. Depois a gente chega lá, tá? Então, assim, dentro desse contexto que surgiram práticas vibracionais, que trabalham com frequências sutis. Então, uma delas eu estou sempre trazendo aqui, falando bastante, que é a tameana. Então, a gente utiliza cristais, de quartzo branco para poder trabalhar com essa técnica. A gente utiliza códigos pleiadianos para ajudar no alinhamento energético. E aí, não só no alinhamento, como também na expansão da consciência, tá? Então, e hoje eu quero, você que está aí me ouvindo, me assistindo, eu quero te convidar para uma reflexão. Comece a observar a sua vida, observa. E agora eu quero te trazer uma pergunta, né? Um questionamento para que você faça para si próprio, né, si mesma. Então, eu quero que você se pergunte, em qual nível de consciência eu estou vivendo hoje? Ai, 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 ai. E aí? Em qual nível de consciência eu estou vivendo hoje? Faça essa pergunta. Então, assim, na 3D, é uma pessoa que está muito ali presa no status, muito, muito, muito. Para ela é importantíssima, né, ter essa coisa do material. E assim, quanto mais tem, mais quer ter mais, né? É, começa a observar a sua vida, se na hora de você ir para uma festa, existem ali várias mesas para você sentar. E aí, qual mesa que você vai sentar? É com aquela galera, com aquela turma da fofoca, que adora uma fofoca, não pode perder. Ou vai ser, de repente, com aquela turma que é bem ali com a turma da fofoca, né? Mas está numa outra mesa, que é do julgamento, da crítica. Não pode passar alguém com uma roupa diferente, ela tá lá apontando, falando, e aí? Ai, que hoje eu tô perigosa, né? Mas é bom trazer esses questionamentos, é bom porque a gente vai se ouvindo, né? Serve para mim também, viu? Serve para mim também. Então, assim, vai observando, vai observando. É importante a gente fazer esses questionamentos, é importante a gente ter esse diálogo interno, é importante você se observar. Antes de mais nada, nós somos humanos. Nós estamos aqui passando, por uma experiência de vida num planeta de terceira dimensão. Nós somos convidados, convidadas o tempo todo a gente sair do nosso caminho. Nós estamos ali andando e vem distrações, vem talvez alguém tentando colocar uma crença, às vezes alguém tentando, ali você está tentando ficar concentrado em algo, vem alguém tenta te tirar, sabe, te distrair. É muito natural. E nós, como humanos, a gente falha, a gente erra, entende? Então, assim, eu trago para vocês realmente questionamentos. É importantíssimo a gente conversar, ter esse diálogo com o nosso interior, observar realmente aonde eu posso melhorar, o que já não está mais combinando comigo. É, sabe, e assim, não é um processo, essa questão dos níveis, né, de consciência, não é nós não estamos falando de algo que é uma espécie de uma maratona, sabe, uma São Silvestre, que você tem que sair correndo.
E não, é algo que é gradual. Essa evolução nossa espiritual é passinho de cada vez, é um degrau por vez, sabe? Então não tem essa de, hoje eu vou me tornar uma pessoa diferente e tal, sabe? Como se tivesse pulado 5, 10 lances de escada. Não, não existe isso. Então a gente vai aprendendo, a gente erra muitas vezes, a gente falha muitas vezes. E é o seguinte: caiu, levantou e vida que segue. Então, se você que está aí, traga, sabe, começa a trazer esses questionamentos, né? E naquela mesma festa onde existem essas mesas, também tem de pessoas que já estão ali pensando, por exemplo, em criar projetos para cuidar da natureza. Existem pessoas que estão ali já pensando em outras questões para ajudar o próximo. Existem pessoas que ainda não chegaram, talvez, nessa nessa escolha de vida, digamos assim, mas existem pessoas ali que gostam de ouvir o que você tem para falar, que elas já não estão mais naquela coisa do tudo eu, primeiro eu, e sabe? É muito assim ruim quando você senta ali em qualquer tipo de mesa e não existe trocas, onde cada um fala um pouquinho, sabe? Onde quem está falando é ouvido. É muito chato quando você tá ali falando algo e alguém te corta, alguém te atravessa, sabe? Então, quando você está ali já numa mesa com pessoas que estão vibrando na quinta dimensão, existe ali respeito, existe a cooperação, existe a questão de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Então, é sobre isso. É sobre isso. Então, e você que está aí? Conta para mim aqui nos comentários. Qual é o nível de consciência que você está vivendo hoje? Você conseguiu já se identificar? Alguns sinais ali já da quinta dimensão já fez sentido para você? Você conseguiu ali se identificar pelo menos com algum dos sinais ali? Escreve que eu quero ler depois os comentários, eu quero saber, tá? Então, olha só. Despertar espiritual, tá? Para a gente encerrar aqui o episódio de hoje. Não é sair do mundo, tá? É você expandir a sua consciência dentro dele, tá? Então quando você fala assim, estou despertando e tal, não é que você vai, sabe, ser transferida ali para um outro lugar. Mais uma vez, não é local que nós estamos falando, tá? É níveis de consciência, são vibrações. Então, é expandir a sua consciência dentro dele. Então, nós estamos aqui num planeta de terceira dimensão, mas nada impede de você continuar expandindo. É difícil, muito. É um desafio todos os dias, a todo momento. Mas não é impossível, tá? Então, é uma pessoa que já está atenta, é uma pessoa que já despertou, é uma pessoa que ela pensa 1000 vezes antes de falar. Ela já não é impulsiva ali, sabe? Ela já está ali numa vibe mais tranquila, porque ela não precisa gritar, ela não precisa fazer barulho, ela não precisa é, acreditar que ela tem que ficar sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Porque ela sabe o lugar dela. E nem sempre é o primeiro. Entende? Então, guarda isso. Você não precisa se cobrar em estar no primeiro lugar a todo momento. Para pensar nisso. Não é todo mundo que precisa estar na frente das câmeras
com um holofote em cima dela ou em cima de um palco. Não é todo mundo. Existem pessoas que elas fazem tudo direitinho, de acordo com o propósito de vida delas. E são pessoas que estão atrás dos bastidores. E não significa que aquela pessoa que está ali em cima do palco, ela é muito mais do que quem está atrás dos bastidores. Porque não é sobre isso. Tá? Então fica aí a reflexão, tá certo? Então, se esse episódio fez sentido para você, você que está aí, talvez a sua consciência esteja já passando por um momento de expansão, eu tenho certeza. E saiba de uma coisa: você que está aí não está sozinha, não está sozinho nessa jornada, nós estamos aqui juntos. Eu estou compartilhando com vocês dessa jornada. E aqui na Jornada Estelar, nós estamos abrindo portais da expansão da consciência. Se você sente que esses conteúdos estão realmente ressoando, né, aí com você, tá fazendo sentido, se inscreve aqui no canal, tá? Para a gente continuar aí, né? Para que você possa continuar aqui acompanhando nos próximos portais da nossa jornada estelar, tá? E não esquece, escreve aqui nos comentários em qual dimensão da consciência você sente que está vivendo hoje, tá? E nos vemos no próximo episódio da Jornada Estelar. Até mais. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui.